Ô, Lucas Dias, o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, concedeu entrevista para um colega nosso ontem, Lucas. Para um colega nosso que está na bancada hoje lá no canal do Diogo Rossi, para todo mundo se inscrever também por lá, Diogo Rossi no YouTube. Antônio Brum, vice de futebol gremista, concedeu uma exclusiva ontem para o Diogo, ontem à noite, Meneghetti, e tratou sobre a renovação do técnico Renato Portaluppi. Afinal, Renato tem contrato até o final desse ano, dezembro de 2023, e o vice de futebol gremista respondeu: Renato é o técnico para a próxima temporada, o Grêmio tendo Libertadores possivelmente pelo caminho? Antônio Brum responde agora. De nossa parte não poderia ser diferente por tudo que o Renato entregou nesse ano. Ele já era o treinador da nossa preferência antes do presidente Guerra assumir, tanto que o presidente conversou com ele antes mesmo das eleições presidenciais do Grêmio, e acho que o trabalho que o Renato fez esse ano é excelente. O Grêmio foi campeão gaúcho, venceu todos os clássicos grenais, foi até a semifinal da Copa do Brasil, e aí num torneio de mata-mata em que envolve grandes clubes, tudo pode acontecer. O Grêmio, infelizmente, parou nas semifinais e está em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, né? Vindo de uma Série B, se tu comparar aí, Diogo, por exemplo, a gente não pode buscar a régua lá embaixo, mas não posso deixar de comparar. Subiram 4 clubes grandes da Série B, 3 deles viraram SAF, e olha a posição que eles estão no campeonato e olha onde está o Grêmio, né? O Grêmio está brigando com o Palmeiras, está brigando com o Flamengo, está brigando com o Botafogo, que está muito bem esse ano, está brigando lá na parte de cima na tabela, num campeonato longo. Então eu acho o trabalho do Renato muito bom. Com certeza ele é o nome da nossa preferência para a continuidade no ano que vem. O Celso faz falta, tá? Uma pena que não tenha dado certo ali no Juventus, tá? Ele faz falta. Ele tem a marca indelével, que é do rebaixamento do Inter, né? Dirigiu o Inter em praticamente todo um turno. Né? O Fernando Carvalho se abraçou nele, achou que ele fosse recuperar 2016 e ele ficou com essa marca. Ele tem a marca do Mazembe, mas ele também tem a marca da Libertadores da América. Campeão da Libertadores. É campeão da Libertadores. Então a banca paga, a banca recebe. O Rotti é tão obcecado por trabalho, e obviamente que isso é bom, até porque nós todos somos obcecados. Quer dizer, nem todos aqui nessa bancada obcecados por trabalho, mas por que tu olhou para o Ribeiro, Meneghetti? Não, porque me pareceu uma crítica para o Ribeiro. Não falei isso. Me pareceu, estou dando a minha impressão. Assim. Não falei. Olha, e não tem nenhum problema nenhum. Se tu tiver a minha idade e trabalhar o que eu trabalho, já está muito bom para ti, viu? Ah, é? É, porque tu tem que chegar lá, né? Eu não sei se eu chego. Eu tô que nem o Tiger. Se chegarem com um papelzinho pra mim, com 50 e poucos, eu tô assinando já. Tá bom. Mas é que o Tiger toma muito mais Bragantino do que eu. Mas assim, ó, Meneghetti, agora recentemente teve um jogador, acho que foi o Souzinha, que deu uma entrevista num podcast dizendo que os jogadores pediam pro Rotti para diminuir a carga de trabalho naquele ano de 2009, e o Rotti ensandecido dando treino. 2008, e aí o Rotti ensandecido dando treino e o Grêmio no segundo turno caiu naquele brasileiro. Bom, mas pelo que disse o Antônio Brum ontem, o Celso Rotti não será o técnico do Grêmio em 2024. Deu para fazer um gancho aqui, né? Só foi o que deu para fazer o gancho do Rotti pro Renato. Foi o que deu. Um abraço, Celso Juarez Rotti. Ô, Diogo Rossi, parabéns pela entrevista com o Antônio Brum. Eu tô tentando mais ou menos há 20 anos entrevistar o Brum, mas eu já sei que ele não vai falar no meu canal. Parabéns. Brincadeira à parte. Daqui a pouco acho que vai rodar um outro trecho aí, né? Mas foi muito boa a entrevista. Agora, vai depender do Renato, né, Diogo? Tá claro isso, né? Tá claro, Meneghetti. Eu gostei da ideia da direção do Grêmio de manter o Renato para a próxima temporada. Avançando da entrevista, eu fui atrás de algumas pessoas que me disseram assim, ó, o Grêmio fez uma consulta já, dizendo que quer a permanência do Renato para a próxima temporada. Obviamente que o Renato pediu para esperar, faz parte do praxe dele, né? Ele sempre gosta de negociar no final do ano, até tendo em vista as perspectivas da próxima temporada, mas acho a justificativa boa, né? O Renato fez um grande trabalho na avaliação da direção, como eu ponderei para o próprio Brum ontem, há uma parte da torcida que é bem crítica ao Renato, né, nessa temporada, mas eu concordo com essa tomada de decisão. Se é para começar 2024 tomando uma primeira decisão, para mim acerta a direção, que é manter o Renato para o próximo ano. Só tem um local neste país que tiraria o Renato do Grêmio. Pelo Renato. O Grêmio é óbvio que já escolheu o Renato. Eu tenho mais com dois, tá? A Granja Comari. Mas é do Rio de Janeiro, querido. Aí eu falei, é o Rio de Janeiro. Só é o único, e não é nem Flamengo, qualquer clube que viesse com uma grande proposta, um salário milionário, né? Vasco, Botafogo, Fluminense, né? O Diniz foi confirmado na seleção brasileira, vai pra lá, aí o Flu, quem é que nós vamos ser? Renato, vai lá, faz uma proposta. Aí, sabe, poderia balançar. De resto, é como tu falou, e tu foi muito brilhante, uma coisa meio... Foi brilhante, Meneghetti.
carteira do Renato é técnico do Grêmio, ele é técnico do Grêmio. E ele será técnico do Grêmio até quando ele quiser. Porque o Renato não tem, assim, aquela demissão última dele, ela veio junto com várias coisas que estavam acontecendo no bastidor do time, da direção do Grêmio, sabe? Algumas coisas assim que não... E depois de muito tempo, o Renato ficou 5 anos, quase 5 anos. 5. Então aí, claro, há um desgaste natural. Se não, o Renato é técnico do Grêmio em 24, para vocês que uma coisa. É pedra, antigamente fala pedra 90. A pergunta que é a coisa mais certa do mundo. Gosta da tá ideia? Tudo bem, acho que tá certo. Não, tá certo. O Brum foi muito boa a entrevista do Antônio Brum, eu vi toda ela no canal do Diogo Rossi. E o Brum é um cara que ele, como é que eu vou te dizer, ele consegue transmitir com clareza as ideias dele e ele te dá a informação, ele não fica enrolando, ele foi sempre direto, sim, gostei muito, ponderado, lúcido, calmo, como é indicado para o cargo dele e tal. E lá pelas tantas, ele faz algumas promessas também. E essas promessas, né, a gente vai cobrar para 2024. Eu, pelo menos, fiquei cheio de esperança para 2024, que ele disse, nós vamos trazer reforços para várias posições do time em 2024 e eu quero montar um time não para jogar a Libertadores, eu quero montar um time para ganhar a Libertadores. Ele prometeu isso. Então também fiquei muito na expectativa. Opa, não é... Porque às vezes tu vai... o JB ele não vai dizer que ele vai perder a Libertadores. É claro que ele não vai dizer, mas ele não se compromete. Não, ele se comprometeu com o torcedor gremista. Ó, 2024, nosso técnico é o Renato e nós vamos trazer reforços para ter um time capaz de ganhar a Libertadores. Tá, mas é que ter um time capaz de ganhar não quer dizer ganhar, né? Não, um título. Ninguém pode prometer título, né? Não, às vezes o cara mas é que ele pode dizer assim, ó, gente... Não, quem quiser pode prometer título. Mas tem uma coisa, mas é interessante o que ele falou, porque tem uma coisa que está linkada a isso aí. Com o Renato permanecendo, o torcedor do Grêmio pode ter certeza que se alguém irá encher o saco da direção para contratar um bom jogador, é o Renato. Sim. Então, isso inclusive vocês podem publicamente, né? Inclusive publicamente. Eu acho que essa é a união dos fatores. O Renato ficar indica, primeiro, que o Grêmio tem uma ideia já para a próxima temporada e, para mim, faz parte de uma declaração do Brum também da gestão, né, do presidente Guerra. O Grêmio não pensou 2023, pensou 23, 24 e 25. Então o Renato faz parte desse processo também. As contratações para o próximo ano, né, há esse indicativo de que o Grêmio, classificando para a Libertadores da América na fase de grupos, terá condições financeiras melhores para o próximo ano, né? Então tudo isso é positivo. Vamos ver se as coisas vão acontecer de fato como se imagina que vão acontecer, né? Porque uma coisa é imaginar, outra é acontecer, né? Eu só quero recordar, o Renato chega pro Grêmio no final da Série B, né? Quando o Roger tem 4, 5 resultados ruins, acho que foi no mês de outubro. Daí também o Renato começa bem, depois... 1º de setembro. 1º de setembro, tá. Depois o Renato começa bem, depois também tem um momento ali de dificuldade e tal, aí vai e classifica o Grêmio com certa naturalidade, tranquilidade para a Série A. Só que, quando o presidente Guerra ganha a eleição e vai para a renovação no final de semana do mês de novembro, não foi fácil. Tá? Inclusive foi uma renovação que teve alguns momentos tensos. Foram para o Rio de Janeiro, Calef, Brum, a época diretor de futebol, e o presidente Guerra, achavam que acertariam de forma rápida no primeiro encontro, tiveram que ficar mais uma noite no Rio de Janeiro, houve um desgaste de relação, o Renato pediu acima, a gente sabe que o Renato ganha na faixa de 1.300, 1.400 com todos os seus assessores, o Grêmio imaginava pagar menos, aí foi no domingo e aí fecharam. Então, não prevejam uma renovação assim tão fácil. Mas o Grêmio vai pagar. E o Grêmio vai pagar. Não, isso. Estou ponderando isso, que acertar com... O Renato ama o Grêmio, é o maior ídolo, tem uma estátua lá, mas não é barato. Não, o seu amor, ele não transforma em menos dinheiro. O Renato é hoje um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. O Renato é salário nível Abel. Eu só quero... Tu és barato. Não posso perder o link. Tu não é barato, tu é o maior salário da Band, então é merecido. Eu sou jornalista e até de futebol. Mas é que todo mundo que é bom é caro. O amor todo, o amor, ele é profissional. O amor então, custa não dá pra misturar que o Renato vai ser assim. O presidente Guerra vai ligar pra ele e vai dizer: Bruxo, estamos certo 24. Não. Vai sentar, ele vai querer ver o projeto, isso que o Ribeiro falou, o jogo das contratações, e vai ter que marchar nos pila. Eu sempre disse, e esse é um dos grandes exemplos da vida. Cara, o amor custa muito caro.
É que eu acho que dentro da linha do que o JB bem pensou ali, do fator da entrevista, tem uma coisa assim, quando o Brum fala em investimentos para a próxima temporada, eu acredito que investir na manutenção do Renato faça parte do processo também. Mesmo que custe um pouco mais. Talvez o Grêmio entenda que ter o Renato como treinador faz parte da construção de um time que possa dar conquistas no próximo ano.